Olá, bem-vindos a mais um bloco de português do primeiro ano. Eu sou a professora Isa e sou eu que te tenho vindo a acompanhar. Espero que te encontres bem e que tenhas seguido aqueles conselhos que te tenho deixado no final dos blocos, que é lavar muito bem as mãos com água e sabão, e um outro que não tem tanto a ver com estas questões da higiene, mas que nos podem ajudar e tornar o nosso dia mais feliz, que é fazer o quê? Fazer alguém sorrir. Mas tu também não te esqueças que é importante que tu sorrias. Estás pronto para começar? Eu tenho certeza que sim. E o que vamos começar a fazer hoje? Muito bem, vamos começar por aprender ou recordar as consoantes P e T. E vamos ler e escrever frases. E sim, eu vi alguém com os olhinhos muito arregalados aí do outro lado. Sim, acredita que és capaz. Acredita que nesta altura já vais conseguir ler e escrever frases. Agora, material. Vi que tem desse lado já alguns meninos e meninas com as suas secretárias muito bem organizadas com o material que eu normalmente peço, que é a borracha, o lápis e a folha ou caderno. Vou pedir-te que, se estás a utilizar folhas, não te esqueças de as ter sempre bem arquivadas e não espalhadas por todo o lado. É importante teres uma boa organização, até porque depois sabes onde tens todas as tuas coisas e podes ver como tens estado a evoluir muito. E agora vamos rever. E vamos rever o quê? Vamos rever o nosso P, a letra P, que estivemos a trabalhar já num outro bloco e hoje vamos trabalhar um pouco mais. Vou então chamar-te aqui a atenção para alguns pormenores. Temos a grafia, a forma como se escreve a nossa letra P, minúscula da imprensa e maiúscula da imprensa. Aqui no meio, e não menos importante, temos a representação da letra P no símbolo que é utilizado para escrever em braille. E depois temos a representação do P minúsculo manuscrito e do P maiúsculo manuscrito. E trouxe-te aqui alguns exemplos. Eu sei que aí em casa tu já estás a pensar em mais, mas trago-te aqui a imagem do pai, o pai com o seu filho. E eu tinha-te deixado o desafio de escreveres pai e ofereceres ao teu pai com um desenho. Como é que correu? Ele ficou muito feliz, não foi? Ora, nós habitamos em Portugal. Cá está o mapa do nosso país. Aqui só temos representado Portugal continental, mas não menos importantes são os nossos arquipélagos da Madeira e dos Açores. Temos aqui aquilo que usamos para fazer artes, de certeza que lá em casa fazes, artes maravilhosas, que é o pincel. E temos também um pavão. É verdade, o pavão. E fizemos alguns exercícios acerca dele, não foi? É verdade, pois foi. Agora, temos aqui um outro amigo, um outro animal, que é o qual? O polvo. E ouvimos o som P no início da palavra polvo? Ouvimos, sim senhor. Então vou deixar-te aqui com uma animação muito breve para ficarmos cheios de energia e estarmos prontos para iniciar um trabalho mais sério, de que tu és capaz, e acredita nisso. A tinta que às vezes deita não é tinta para escrever. Se tem inimigo à estreita, com ela se quer defender. A tinta que às vezes deita não é tinta para escrever. Se tem inimigo à estreita, com ela se quer defender. É o polvo, o nosso amigo polvo, que tem uma forma de se defender extraordinária. Ele utiliza a tinta. E a palavra tinta no início tem um som. Qual é? T? Será? Vamos ver. Eu disse que íamos falar em que consoantes? No P e no T. E já viram? Polvo, ouvimos o som P. Tinta, ouvimos o som T. Agora eu preciso da vossa ajuda, ainda para reconhecer sons. E então, tenho aqui algumas imagens
E eu preciso da vossa ajuda para ver quais são aquelas cujos nomes têm o som da letra P. A primeira imagem, temos aqui um pirata, que até tem uma perna de pau. Na segunda imagem, temos um sapo, bem verdinho este. De seguida, temos um brinquedo, que é natural que tu uses, que é o peão. De seguida, temos o sol. E a última imagem é uma princesa com um belo vestido azul. Então, eu disse quais eram as imagens, vou repetir a palavra uma de cada vez e vocês aí em casa vão me ajudar e vão me dizer se ouvimos o som da letra P ou não. Então, pirata. Sim ou não? Sim, logo no início. Sapo. Sim ou não? Sim, mas ouvimos no início? Não, ouvimos na segunda sílaba. Peão. Querem que repita outra vez? Peão. Sim? É verdade, logo no início. Então e sol? Ouvimos? Não. E em princesa? Em princesa ouvimos no início. Este é um bocadinho mais difícil de perceber, porque ouvimos prim e às vezes não percebemos bem que lá está o P, mas está. E agora? Rimas. Estas imagens, há aqui nomes que rimam com papa. Quais serão? Então, temos uma capa, até parece uma capa vermelha de super-herói. De seguida, temos a imagem de uma lata de conservas. Temos uma mata com muitas árvores e temos um mapa. E então, quais são aquelas que rimam com pá? Aquelas em que ouvimos pá no final. Vou repetir. Capa, lata, mata e mapa. E então, quais são? Será que eu ouvi em casa capa? Ouvi muito bem. E lata? Não, lata não. Mata? Também não. E mapa? Será que sim? Sim, em mapa também termina com o som pá, por isso rima com papa. Temos aqui 3 imagens e 3 palavras. De um lado temos a palavra escrita com letra de imprensa e no meio temos a representação das 3 imagens e do outro lado temos a palavra escrita com letra manuscrita, aquela que nós utilizamos para escrever no nosso dia-a-dia. Então, o que é que eu pretendo com este exercício? É que nós vamos ler as palavras, vamos ligá-las à imagem e depois vamos ligar a imagem à sua representação, à forma como se escreve com letra manuscrita. Vamos começar? Então, a primeira palavra que aqui temos escrita é, terei ouvido bem aí em casa, pau. Muito bem. Então, e aqui deste lado, onde é que teremos a imagem do pau? Será a primeira, a segunda ou a terceira? Muito bem. Então, e agora? Representação. Como é que se representa, como é que se escreve em letra manuscrita? Muito bem. A segunda palavra é pipa. Onde é que estará? Será a segunda ou a terceira imagem? É a terceira imagem, a pipa. E agora como é que será que eu faço? Como é que eu escrevo com letra manuscrita? Assim, muito bem. Se reparares, 2 sílabas, pi, pa. Agora só nos falta uma, só temos uma opção, portanto esta é muito mais fácil. Temos aqui o pé, a palavra, a imagem e a forma como se escreve com letra manuscrita. Só por curiosidade, P quantas sílabas tem? Uma. Muito bem. Vêem como eu disse, vocês iam conseguir ler, ver, então e escrever
palavras e frases. Será que conseguimos? Conseguimos, pois. E agora, eu tenho aqui, isto às vezes acontece-me, eu faço cartões com letras para me ajudar a organizar as nossas aulas. E às vezes o que me acontece é, como não estão bem arrumadinhas, elas caem e desarrumam-se. E olhem, não sei se repararam, tenho aqui duas e eu não sei que palavras são. Achas que me consegues ajudar indo aqui ao nosso quadro? Sim? Então vamos experimentar. A primeira tínhamos o P, mas antes do P tínhamos um E. Agora, será este E com o acento ou este E sem acento? Muito bem, o E que tem o acento, portanto, vamos retirar este para não nos deixar confusos. Então, como é que será que que ficará esta palavra? Será EP? Não. Então, e se eu te disser que é P? Vou colocar aqui mais no meio para tu conseguires, no centro, para conseguires ver melhor. P. Conhecemos a palavra P. Como será que a escrevo em letra manuscrita? O P, o E e o nosso acento. Muito bem. Então, e aqui? Esta. Tínhamos. Eu até vou colocar como está ali. O A, o A, o O, o I e o P. Já estava aqui a fazer. Agora vamos tentar encontrar qual é que será. Temos que as usar todas. Temos que usar todos os cartões das letras. Então, vamos aqui baralhar. O que é que vos parece? Começamos com o P. Sim. Será que pode ficar assim? Em. Eu não conheço nenhuma palavra assim. Vocês conhecem? Também não me parece. Então, e se fosse assim? Pão, oi. Também não me parece. Vou-vos dar uma pista. É um brinquedo e estivemos há bocadinho a vê-lo. Era um pi. Peão. Pareceu-te difícil? Não é, pois não. Como é que eu escrevo então com letra manuscrita? A professora vai só apagar aqui para não te confundir. E vou puxar estas aqui para baixo. Então como é que eu faria? Como é que eu escreveria com letra manuscrita? Pi. Ão. Ficou bem? Sim? Eu tenho certeza que tu aí em casa estarás a fazer uma caligrafia, ou seja, uma letra ainda mais bonita do que a minha. Quero crer que sim. E eu fico muito contente porque é sinal de que temos treinado muito. Então já organizámos estas palavras e o que será que podemos fazer mais? Tenho aqui uma imagem de uma família e eu inventei estas duas frases que vocês já conseguem escrever com todas as letras, todos os sons que nós já trabalhamos. E então, eu trouxe esta imagem, mas poderíamos trazer outras. Quando vocês têm que fazer um exercício em que têm que fazer a legenda, ou seja, escrever uma frase sobre a imagem que estão a ver, o que é importante? Primeiro, olharmos bem para ela, percebermos tudo o que está na imagem. Então, o que temos nesta imagem? Temos um pai, temos eu julgo que seja a mãe, e temos aqui um menino que será o seu filho. Como nós ainda não trabalhamos o som me, eu só escrevi frases com as letras, com os sons que nós já conhecemos. E então eu escrevi, posso pedir a tua ajuda em casa para lermos? Vamos? É o pai. E então esta frase é completa? É. Reparam que começa com uma letra maiúscula e termina num sinal de pontuação?
Muito bem. A segunda frase. Ajudas-me em casa? O pai e eu. O pai e eu. E vocês aí em casa agora dizem assim, mas professora, até podíamos ter escrito mais. É verdade, podíamos ter escrito mais, mas eu trouxe-te esta como um exemplo, uma forma de te mostrar, primeiro, que já consegues fazer e depois explicar-te como podes fazer e para te ajudar a depois em outros exercícios conseguires. E será que vamos ficar por aqui? Não. Agora vamos ordenar frases. E eu aqui não vou ao nosso quadro e não vou usar as nossas palavras, nem as nossas sílabas, nem as nossas letras. E eu vou-vos explicar porquê. Muitas vezes, quando vocês têm que fazer um exercício deste género, que é, têm uma frase e a frase está toda desordenada, está baralhada, vocês não podem estar a usar os vossos cartões com as letras. E para mim é importante que tu consigas perceber que há outras formas de se fazer. E então vou-te mostrar-te como. E então, vamos imaginar que vocês têm um exercício destes. Qual é o primeiro passo? Vamos ler todas as palavras que temos. Então, pai, e temos aqui um pontinho. Isto é um sinal de pontuação, é o ponto final. O, e depois temos ali o E maiúsculo com um acento. Primeira coisa que eu vos vou perguntar é, quando nós escrevemos uma frase, ela costuma começar com letra minúscula ou maiúscula? Com letra maiúscula. Mas vamos ver as hipóteses. Ora, a primeira coisa que eu fiz foi ver quais as formas em que podia organizar estas palavras. Pai é o, porque não ia repetir a opção que já tinha em cima e que sabia que não estava correta. A segunda forma que eu arranjei foi é o pai. E a terceira forma é pai o. Qual delas é que vocês acham que está correta? Qual delas é que vocês acham que é a frase? É o pai. Esta. Muito bem. É sim, senhor. Eu não disse que vocês já conseguiam fazer estas coisas? E agora? Treinamos, escrevemos, ordenamos e agora vamos aprender e vamos falar no som e na letra T. T de taça, de Teresa, de Tomás e de tantas outras palavras. Eu dei-vos exemplos de 2 nomes. Porquê? Porque os nomes das pessoas, das cidades e dos países escrevem-se com letra maiúscula. E ali temos a letra maiúscula de imprensa e a letra maiúscula manuscrita. Deste lado temos a letra T minúscula de imprensa e minúscula manuscrita. Eu vou-te perguntar e tu vais dizer, mas professora, nós já sabemos. E eu sei que vocês sabem, mas vou perguntar na mesma. Digam-me cá, qual é que nós escrevemos? A que usamos para escrever? A letra de imprensa ou a letra manuscrita? É a letra manuscrita. Agora, será que há algum animal em que nós consigamos ouvir a letra, o som T? Ah, querem ver? E este nem é muito conhecido. Tem a carapaça dura, este simpático tatu, como um pequeno gladiador, que podemos tratar por tu. Tem a carapaça dura, este simpático tatu, como um pequeno gladiador, que podemos tratar por tu. Tem, sim, senhor. E então estivemos a ouvir uma canção sobre quem? Sobre o tatu. É uma espécie que não é original de Portugal, normalmente será de outras zonas, de outros continentes. No entanto, é um animal
E nós, o que nos interessa é o som. E o som que ouvimos é o T. Muito bem. Agora, eu só encontro o T em nomes de pessoas, em nomes de cidades. Será? Não. Então tenho aqui uma imagem. E que imagem será esta? É a imagem de uma teia. A teia de aranha. E temos então a representação de teia escrito com letra de imprensa e com letra manuscrita. Será que é só nesta? Esta imagem, o que é? É uma tartaruga. É sim, senhor. E já repararam que na palavra tartaruga ouvimos o som T 2 vezes? Olhem, no início, na primeira sílaba e na segunda sílaba. Ouvimos 2 vezes o som T. Este objeto, reconheces, utilizas, é a tesoura. Muito bem, é a tesoura que nós utilizamos muito no nosso dia-a-dia. E este? Há lá meninos que disseram, eu tenho uma de outra cor e a minha é diferente. Não interessa, é uma bicicleta. Ouvimos o som T, sim, na última sílaba, no T. E este quem será? Quem será este nosso amigo? É o Tatu. E olhem que bem que ele se portou, ficou sossegadinho para a fotografia não ficar tremida. Tatu. E no Tatu ouvimos tu. Ouvimos 2 vezes. Nas 2 sílabas que tem esta palavra, ouvimos o som T. E este amigo? Quem é que tem lá em casa um? O nosso amigo gato. Bem bonito este. E é um fruto, normalmente é colocado nas saladas ou para fazer molhos ou sopas, etc., que é o nosso amigo tomate. Não é bem nosso amigo, não é? Porque nós não costumamos fazer amizade com frutos. Mas tomate. E se reparares, sons T, O, M, A, T, A. Já reparaste na palavra tomate? O E parece que é menos intenso. É verdade, às vezes as letras têm sons mais intensos ou menos intensos, dependendo das palavras. E temos aqui, e quem é que me quer ajudar em casa a bater palmas? Eu até vou pousar aqui o meu ponteiro e vamos fazer aqui umas sílabas. A palavra é tomate. Sílabas. Tu, ma, te. Quantas sílabas contamos? 3. Tomate. Então, se eu disser que a palavra tomate tem 3 sílabas, nós acertamos. E agora, vamos fazer um pequenino desafio. Vou depois pedir-te para fazermos uma contagem. Mas não te vou dizer já qual é, porque isto é um desafio. Presta atenção. O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. Ai, tanto tempo! Estiveste atento? Pronto para o desafio? Então vamos. Vamos rodear o número de vezes que ouviste a palavra tempo no trava-língua. E vocês agora aí em casa, estou a ver 2 ou 3 meninos que estão a dizer ai, mas eu não estive atento. Ou ai, eu não sabia que era para contar. Então vou dar-te, vamos ouvir novamente e eu vou pedir-te uma coisa que é, sempre que ouvires a palavra tempo, levantas um dos teus dedinhos das mãos. Está bem? Se uma não chegar, olhem, utilizas as 2. Pode ser? Então, mas agora tens que estar mesmo atento. O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. E agora? Conseguiste? Sim? Então quantas vezes é que tu conseguiste contar e ouvir
ou melhor, ouvir e depois contar a palavra tempo no trava-língua. 10? Foi? Acho que a minha opção é igual à tua. Foram 10. Foram, sim, senhora. Conseguiste usar os dedos das duas mãos. Muito bem. Já ouvimos 2 vezes e agora vou pedir a tua ajuda novamente. Vamos assinalar com X as palavras que fazem parte do trava-língua. E eu vou ler algumas porque vocês ainda não conseguem. Estas são mesmo palavras grandes. E então, tempo, pato, tem, tanto, tambor, patita. E então, quais foram aquelas que nós ouvimos? Tempo, tem e tanto. Muito bem. Eu não disse, isto já é um trabalho já de meninos crescidos, ouvir e conseguir fazer uma interpretação. E agora, como é que nós desenhamos o nosso T? Querem-me acompanhar? Quem nos acompanha nos blocos desde o início deve-se recordar de um em que nós falámos nas vogais. Sim, e o que foi que usámos para desenhar o nosso prato? Não foi com a farinha. Então o que será que vou fazer aqui? Vou desenhar, vou mostrar-vos como se desenha a nossa letra T. Vamos começar pela minúscula. Então, dedinho a postos e começamos aqui embaixo. Vamos subir, vamos descer, mas falta-nos aqui qualquer coisa. O que é? Falta-nos aqui. E que tal? Ficou bem? Então, agora vou usar aqui a nossa borracha mágica. E como é que será que eu desenho o T maiúsculo? Vamos então desenhar. Que tal? Bom? Sim? Consegues ver bem? Aposto que o teu em casa ainda deve ter ficado melhor. É verdade. Olhem, e agora que já fizemos o nosso desenho, a nossa farinha, que nós brincámos e dissemos que era mágica, vamos parar por aqui neste bloco. Espero por vocês no próximo. Gostei muito de ter desse lado. Não te esqueças de lavar sempre muito bem as mãos com água e sabão. Até ao próximo bloco.